Começa mais um podcast Tudo Junto e Misturado. E hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional nos relacionamentos. E para falar sobre isso, eu estou recebendo a psicóloga Geórgia Bueno. Tudo bom, Geórgia? Tudo jóia, um prazer poder estar aqui. Muito bom te receber aqui de novo. E me fala, como que a inteligência emocional influencia nos relacionamentos? Olha, saber lidar com a gente mesmo, saber lidar com as nossas emoções, a gente diz, se motivar, ter empatia, para aí sim desenvolver uma coisa chamada habilidade social, é o que a gente chama então, de uma forma geral, de inteligência emocional. Então, recapitulando, para a gente ter inteligência emocional, precisamos nos conhecer, autoconhecimento, controle das emoções, motivação, que é algo intrínseco, empatia, para depois a gente chegar então nessa coisa de ser hábil, né? Saber como lidar com as pessoas, não Esses ficar são no os lugar de principais vítima. pontos? Esses são os principais pontos. Hum. É isso que a gente desenvolve em terapia, tá? É? E como que a gente aplica esses principais pontos da inteligência emocional nos relacionamentos? Por exemplo, primeira coisa, eu vou até contar um caso. Uma paciente que passou por várias situações muito difíceis, ela tem 9 para 10 anos, estou fazendo 10 anos esse ano, está comigo desde os 5. Ela chegou com um caso, né, assim, de mutismo seletivo. O que é isso? Ela não falava, por opção. Que opção foi essa? Ela com 3 aninhos, ela decidiu não falar mais porque o papai dela disse assim para ela, se você falar, você vai me colocar na cadeia, você vai prender o papai. Por quê? Ele havia abusado dele, ele abusava dela já há algum tempo. Desde pequenininha, você vê que é um caso muito sério. E aí ela chega para mim com 5 para 6 aninhos, sem falar nada, 3 anos assim, mudinha. E de repente, então, em 4 meses ela volta para falar. E ela fala sobre muitas coisas de forma muito confusa, contando as coisas que havia acontecido. Trabalhamos durante todos esses anos com ela. Ela chega essa semana, está comigo até hoje, bonitinha assim, começa a montar uma casinha com legos assim. E ao montar a casinha eu falava assim, o que você está montando? O que é isso? Isso é um museu, tia Geórgia. Eu falei, um museu? E por que esse tanto de troféu? Ela pegou todos os troféuzinhos assim de leguinho, foi colocando nas salinhas assim, né, especificamente, flores e tal. Falei, olha, é porque eu me sinto vitoriosa. Olha só. A criança não tem nem 10 anos de idade, viu? O que é um trabalho de inteligência emocional. O que acontece? Durante esse tempo, ela já teve, assim, momentos de a gente, assim, parecia que a pessoa tá possuída. Ela quebrava as coisas, assim, parecia que ela tava, assim, que eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Uma subjugação, né? E, obviamente, todos os cuidados, tomou remédio antipsicótico, assim, várias coisas aconteceram com ela durante o tempo. Mas hoje, qual o trabalho que foi feito? Ela entende quem ela é. Ela entende quem são, né? Os pais, aonde está o irmão, os avós, as pessoas da vida dela. Ela sabe quem é perigoso, quem não é. Ela sabe reconhecer dentro dela o que ela sente. Então, as emoções. O que são as emoções? Como é que esse trabalho é feito? Por exemplo, as emoções são as reações primeiras que o meu corpo fisiologicamente dá. Então, diante de qualquer circunstância, meu corpo reage. Liberam hormônios, concorda? E esses hormônios fazem o quê? Meu coração bater mais rápido, para encher meu músculo de sangue, para eu poder ficar pronta diante do perigo, né? Para eu poder responder. Então, há todo um preparo. Tá, fiquei pronta para me defender. Mas ela não lê desse jeito. Por quê? O que a gente aprende na vida? Que os pensamentos, eles são construções. Os sentimentos, eles são construções. Então, a forma que eu penso, isso é construído. Olha só. A reação, todo ser humano tem. De estar pronto para se defender do perigo. Mas como eu vou, então, ler essas reações que o meu corpo, né, tem diante da vida, diante do ambiente, diante das coisas que acontecem? Aí eu vou ensinando para ela a ler o que ela sente. Essa pessoa é perigosa? Todo homem é perigoso?
Você está vendo que isso vai lá para os relacionamentos? Futuros. Todas as pessoas são perigosas? Não. Existem pessoas que são assim, pessoas que são assadas. Então eu vou ensinando para ela a fazer as traduções daquilo que ela sente. E ela foi aprendendo então a fazer novas traduções para a própria vida dela. E ela hoje está equilibrada, não toma nenhuma medicação psiquiátrica, só faz o acompanhamento psicológico. Essa manutenção. Tem amigas, tem amigos, né? Escola tranquila, aprendendo. Ela retomou todo o processo de aprendizagem dela. Você vê que gracinha, aprendendo inglês. Olha que legal. Feliz, fazendo jazz. Você entende? Movimentando esse corpo, vida, dando sentido para esse corpo dela também na dança. Você vê, ela se sente, isso é o mais importante. Então, autoconhecimento, quer dizer, ela olha para ela sabe que ela é uma menina, ela sabe que ela tem 9 anos, ela sabe que ela está estudando isso. Então, esse autoconhecimento, essa autoimagem que ela construiu dela, ela sabe movimentar esse corpo no ambiente, ela não fica vestindo roupinhas estranhas, esquisitas, a gente diz assim pra gente. Para se defender do mundo. Nem fica se oferecendo, né? Então, porque a gente vê como é que as pessoas se mostram, fala muito daquilo que elas sentem. Entende? Entendi. Então, ela já entende como ela deve se vestir, como ela deve se portar. Nós tivemos épocas assim dificílimas, na qual ela sentava com as perninhas bem abertas, assim, como se mostrando. Você entende? Porque ela não conseguia compreender. Entendi. Ela tentava buscar essa compreensão na relação com o outro, provocando o outro. Você entende que isso acontece? Hoje não. Ela tem essa noção. Essa é a primeira noção de autoconhecimento. Segundo, controle das emoções, que é o que ela sente. Peraí, o que eu estou sentindo diante disso que eu estou vivendo? Entendi. Aí ela consegue ter esse controle. Então ela constrói o pensamento. Entendi. Não, isso é perigoso, isso não é. Agora eu posso ficar tranquila. E para um adulto? O adulto ele pode controlar o que ele sente? Por exemplo, ou um pensamento, eu vou viajar de avião amanhã. E se eu passei por uma turbulência muito grande, eu começo a pensar, não, eu vou passar de novo, esse avião vai cair, esse avião vai cair. Tem como eu controlar? Tipo assim, não, peraí, esse pensamento não é real. Esse sentimento que tá vindo não é real. Sim. Ou então chegar num lugar e se sentir desvalorizado. E depois pensar e falar assim, não, peraí, esse sentimento não é real. Tem como? Com certeza, esse é o processo psicoterápico, é isso que a gente faz com psicólogo. Esse é o nosso trabalho. Fazer essa releitura. Porque, pensa comigo uma coisa, quem que me ensinou a fazer essa leitura? Porque eu não nasci sabendo, meu corpo nasceu reagindo. Mas essa construção quem me ensinou foi minha mãe. Entendi. Foi meu pai, foi meus professores, meus avós, meus tios, as pessoas com quem eu convivo na minha vida. Se eu faço uma nova leitura, se eu aprendo, por exemplo, lá na psicoterapia com a minha psicóloga, com o meu psicólogo, se eu aprendo a fazer essas novas leituras daquilo que eu sinto diante daquelas pessoas, diante daquelas circunstâncias, porque o que você leva para a psicoterapia? Os seus relacionamentos, não é isso? Então a pessoa vai levando, seja com um avião, seja com voar, seja com entrar no elevador, seja com andar de carro, por exemplo, assumir o controle de um carro. Qualquer coisa a gente pode dar uma nova tradução. Entendi. Fazer uma nova construção. Uma nova construção daquilo que foi acontecer. Isso. E me fala, como que a empatia, quer dizer, das pessoas com a pessoa que está passando por uma situação difícil pode contribuir? Nossa Senhora, assim como eu estava dizendo, primeira coisa, autoconhecimento, controle das emoções, motivação, porque eu preciso saber colocar a minha energia no mundo. O que é motivar-se? Sentir que eu posso colocar a minha energia naquilo ali que eu estou vivendo. Porque as pessoas podem me estimular. Porque motivação é algo intrínseco, é pessoal. Por que eu não me motivo a estar me relacionando com pessoas X, Y, Z, e sim com pessoas Y, whatever. O que me motiva internamente? A estar na igreja ou não estar na igreja. Entende? Entendo. Então, motivação é intrínseco.
é a tradução, faz parte também dessas interpretações de como eu lido com as minhas emoções. Aí eu me motivo. E aí chega o processo de empatia. A empatia é o quê? Na hora que eu consigo controlar a emoção, vem... Acalmei. Deixa eu pensar. O que eu estou sentindo diante dessa pessoa? Qual foi a história que foi levantada dentro de mim que me faz pensar o que eu estou pensando sobre essa pessoa, por exemplo? Porque tem hora que a gente tem preguiça de relacionar com certos tipos de pessoa, né? Quando a gente chega numa certa idade, que a gente já passou por muita coisa, você pega e fala assim, ai meu Deus, que preguiça, você tem preguiça daquilo, né? E como que porque é uma repetição, a gente fica com preguiça porque são repetições. Mas aí, como eu estava dizendo, a gente controla, a gente olha, aí vai olhar aqui, que história é essa? O que está aqui de repetição? Eu tiro o meu julgamento, eu tiro a minha crítica e olho para o outro, assim como ele é. E não a partir daquilo que eu penso, daquilo que eu sou, daquilo que eu critico, julgo, daquilo que eu acho certo e errado, daquilo que é a minha história. Isso é empatia. É tirar o eu para olhar para o outro. Enxergar o que o outro tem a oferecer na realidade, né? Porque a gente dá canseira, né? Olha assim e fala assim... Porque a gente fala assim, vai repetir tudo de novo. E o problema não é o outro, é a gente. Como dizem, quando eu falo, né? Quando o João fala de Pedro, o João fala muito mais de João do que de Pedro, né? Isso mesmo. Então é retirar-me do meu olhar para poder enxergar o outro na história dele, do jeito dele, para estabelecer uma nova relação. E na relação de trabalho? Sim. Como que a inteligência emocional pode ajudar numa empresa, com os funcionários, ou os funcionários entre si, os colaboradores? Como que ajuda? Imagina, o que mais acontece no ambiente de trabalho? Briga. Fofoca. Vamos pensar. O que é uma fofoca? É uma conversa falsa de uma pessoa para outra, né? É aquilo que eu penso sobre o outro. A gente acabou de brincar. Quando o João fala de Pedro, João fala muito mais de João do que de Pedro. Então a fofoca é eu falando de mim, disfarçado, falando do outro. Se eu tenho inteligência emocional, a fofoca nem vai para frente. Já para em você. Óbvio, porque eu falo assim, meu Deus, o que eu tô pensando do outro é meu, não do outro. Ou o que o outro tá me contando do outro é dele, e não do outro. Então eu vou nem falar nada. Cada um com seus problemas. Né? Fica cada um no seu quadrado. Cada um cuida de si. E mina, então, porque culmina em brigas. Culmina em mal entendido. Culmina em situações problema. Quando a gente tem inteligência emocional, a gente é muito mais solucionador do que problematizador. Isso que a gente precisa fazer na vida, gente. Ao invés de, quando chega algo para você, algo, experiência, fenômeno da vida, situações de vida, você problematiza ou você soluciona? Tem gente que gosta e começa. E problematiza, e aquilo vira uma celeuma, vira uma catástrofe, ao invés de simplesmente olhar e dar uma solução. E até para os profissionais liberais, né? Porque às vezes a gente vai no dentista, vai no médico, no advogado, e a pessoa tem que dar uma notícia não muito boa para o seu paciente ou cliente. É necessário ter essa inteligência emocional para chegar e não falar sim e acabar com a pessoa logo de cara, né? Novamente, olha só, se eu chego e falo de qualquer jeito, eu estou dizendo o que eu quero do jeito que eu quero, sem parar para perceber se aquele outro ser humano está preparado para receber a notícia. Ah, mas me buscou, veio atrás de mim, quer saber se está doente, se não está, por exemplo. Mas existem várias formas de falar. Por último, então, no processo de construção de inteligência emocional, a gente tem as habilidades sociais, que são, por exemplo, as formas assertivas de dizer as coisas. Eu não preciso dizer para as pessoas de uma forma hostil, agressiva e violenta, que pode ser o tom da voz, pode ser a forma de dizer, as palavras as quais eu utilizo, porque não é só também o que sai, é também o que o outro vai ouvir. Então, a preocupação, ela fica não só no que eu falo, mas também como
como é esse sujeito? Lembra, eu preciso tirar o meu julgamento, a minha crítica. E olhar para essa outra pessoa e entender. Como é que ela vai entender o que eu vou dizer? Então eu preciso escutar o outro. Preciso ser empático. Isso é empatia. Isso. E a assertividade é falar de forma que o outro consiga compreender. E pensar que o mundo é cíclico também, né? Porque às vezes você pode estar no lugar do outro daqui pra frente. A gente não sabe, nada é certeiro, né? E nas construções dos relacionamentos familiares? Como que a inteligência emocional pode ajudar na família? Em tudo, né? Em tudo. Ué, se uma mãe consegue enxergar que esse filho existe, então ela consegue ir fazendo essas traduções que eu estava dizendo. A mãe que ensina para o bebê o que ele está sentindo. O bebê só sente. Isso. Desde a barriga. Desde a barriga. A mãe sente, o bebê sente. O bebê não sabe traduzir, ele só sente. A mãe sabe, porque ela já sabe fazer essa construção. Na hora que nasce, o bebê só tem reações fisiológicas. Mas existem traumas desde a barriga, desde o ventre? Mesmo? E como? Olha só. E como? Se a mãe tem uma gravidez mais complicada emocionalmente, tanto emocionalmente quanto fisicamente, o bebê já vai nascer com algum mais assim apreensivo com algumas coisas. Eu vou te dizer, isso tudo fica gravado numa memória chamada memória mnemônica. Isso é científico, tá? Pois é, eu já ouvi falar, não sei se é verdade. Eu já ouvi falar até que quando a pessoa tem claustrofobia, às vezes vem do ventre. Vem do ventre. Olha só. Sim. Gostos, por exemplo, por coisas radicais. Vem do ventre. Também. Ou medo muito exagerado. Muito exagerado, quer dizer, um funcionamento medroso, a gente diz. O que é medo? Antecipação do futuro. Você imagina uma criança que não tem noção de tempo. Ela já nasce com uma excreção, a gente diz, de adrenalina e cortisol. Olha só. Maior porque o corpinho dela acostumou, porque mamãe já tem também aquele funcionamento. Viveu 9 meses. E até o parto, quem tem um parto muito difícil, um parto muito demorado, às vezes a criança pode levar esse sentimento de... tudo... Lembra que sentimento é construído. A reação fisiológica, isso tudo é fisiológico. A gente está falando de fisiologia, nem da construção ainda. Fisiologicamente, está tudo gravado nas minhas células. As nossas células, elas são inteligentes. Elas têm um núcleo que tem memória. Você acha que a memória está só aqui? Não, né? A memória está no corpo inteiro. E como que a mãe pode construir um relacionamento positivo? Sim. Hoje a gente fala muito em educação positiva, né? De não pode brigar muito, não pode bater, não pode nada. E tentar construir mais positivo. Como que a gente pode fazer essa educação positiva eficaz? Sem perder o autocontrole. Tá. Eu não vou usar a abordagem que a gente chama de psicologia positiva, porque... existem muitas controvérsias aí nessa discussão, mas eu vou dizer utilizar do conhecimento da psicologia enquanto algo positivo para a minha vida, certo? Ok. Só para esclarecer. Porque é o seguinte, o que a mãe... vou falar para você, no meu Instagram, tem lá no meu feed, a gente fez uma postagem, assim, o tio, ele vai ensinar o sobrinho a colocar um pouco de suco no copo e tomar. Na hora que ele vê, a criança já pegou a garrafa, já colocou, derramou tudo. E na hora que ele fica assim, e agora, o que eu faço? Eu brigo, não brigo? O que eu faço? Aí a criança, de repente, a criança já pega o copo, toma o suco todo e faz assim. No final. Aí ele tipo assim, vou falar o quê? Você entende? Ele fez o processo do jeito dele. Você não vai exigir de um bebê comportamentos e atitudes de um adulto. Ele não tem essa destreza. Você entende? Entendo. O que eu quero dizer? Eu não tenho como exigir do meu filho, dependendo da idade, atitudes e comportamentos que não são daquela idade. Tem gente que exige comportamentos e atitudes de menino maior para uma criança pequena, como também exigem comportamentos de uma criança pequena numa criança grande. Isso é mimar, tá? Já vou até contando. Então, essa compreensão sobre o desenvolvimento, isso é imprescindível. Você me perguntou o que o pai e a mãe devem fazer? Estudar.
É o autocontrole. Aprender, claro. O que adianta eu bater numa criança sendo que ela não entendeu nem o que está acontecendo? Se a gente não erra, a gente não aprende. A gente precisa ensinar que para acertar, a gente erra. Entendi. E como ensinar isso? Deixando errar? Deixando errar. O problema é que a gente não tem paciência, né? A gente não tem paciência nem com a gente. Olha só, levantar a crítica, retirar a crítica e o julgamento. Olhar para o outro e entender que o outro não sou eu. Não foi criado da mesma maneira, Sim, né? É meu filho. Eu fui filho de uma outra pessoa. O meu filho é meu. Que perpetuação é essa de coisas não muito boas, né? Vamos pensar assim, de comportamentos que não precisam ser perpetuados. Aí o importante da terapia, né? Da gente tratar os nossos traumas para não ir repetindo, né? Porque às vezes a criança vai sofrer por uma coisa que ela nem tá entendendo o que tá acontecendo. Você sabe que eu trabalho com pré-natal psicológico. Pois eu trabalho, esse é vamos dizer assim, dos meus carros-chefes de trabalho durante... Vou falar pra você, eu trabalho com isso há 30 anos. Então me conta Nem parece, né? Mas nova demais. Mas trabalho com isso há 30 anos. Me conta o que é o pré-natal psicológico. O pré-natal psicológico é justamente esse processo terapêutico quando a mulher engravida, o homem engravida, porque eles engravidam. O casal engravida junto. Certo? Não tem como fazer ser humano ainda de um gameta só, a gente diz assim. Precisa de 2. Então, precisa, né, de um homem e de uma mulher ainda para se fazer um ser humano. Sabedoria, né, a gente diz assim, suprema. Aí a gente então trabalha desde o início os processos tanto dessa mulher quanto desse homem, das fantasias, os medos que vão dar lá nas ansiedades, que vão culminar num monte de sintomas e problemáticas lá no pós-parto, seja num parto complicado, prematuro, com intercorrências, e seja lá naquele puerpério também, muito difícil. Depressão pós-parto é um dos piores. A psicose puerperal, você imagina que a mulher nunca mais volta. O que vai ser dessa criança? Essa criança depende dela. Totalmente. Então, a amamentação psicoafetiva, que é esse processo que eu estava falando para você, que a mãe faz a leitura daquilo que a criança sente, para que a criança aprenda a fazer boas leituras, para ter uma saúde emocional, uma saúde, então, mental. Transtornos mentais são construídos aonde? Aqueles que não são geneticamente determinados, quando bebê. Na infância. E a importância das escolas entenderem também isso, né? Com certeza. Porque as crianças vão para a escola e vão para um ambiente novo que não é a família e que são pessoas, amigos novos, tudo novo. Precisa ter uma compreensão isso da escola também, né? Fazer um trabalho direcionado. Você sabe que eu faço isso todo começo de ano, já dei palestra em várias escolas, até esse ano, viu? Justamente ensinando isso para os professores. Porque os professores, eles são... tem várias escolas que já sabem disso, que até me chamam sempre para isso, que é isso que eu estou dizendo. Eu vou ensiná-los. Olha, vocês são esses pais que vão estar também fazendo essa construção, porque vocês estão nesse lugar também de pessoas que irão contribuir para a construção de quem esses indivíduos, essas crianças vão ser. Então, a mãe e o pai fazem a parte deles e vocês fazem a parte de vocês. Nós somos um pedacinho de cada um dos nossos professores, você concorda? Com certeza. Então, tudo aqui dentro da gente também. Uma criança, eu falo que uma criança que não gosta de matemática, odeia matemática, você tem que olhar como que é o professor de matemática. Sim, são os relacionamentos, é isso que a gente está falando, são os relacionamentos. Porque às vezes a outra criança que adora literatura, você pode ver que a professora de literatura é acolhedora, tá ali, explica de uma maneira lúdica, de forma, a importância, né, da escola, até dos coordenadores, dos diretores de estarem ali presentes, assim, de uma forma afetiva também, né? Sim. Para mim, esse ano, por exemplo, né, numa dessas grandes escolas às quais eu fui dar a palestra de início, né, do semestre para os professores, eu falei sobre o papel da afetividade na aprendizagem. Essa sempre é também uma palestra carro-chefe que eu dou. Porque o afeto ele é o meio pelo qual eu demonstro uma coisa chamada amor. O afeto ele pode ser positivo e pode ser negativo. Ser positivo é essa disponibilidade que eu tenho de aprender, de me vincular a você. Ser negativo é também a disponibilidade hostil que eu tenho de me vincular a você. Então você se torna a minha vítima. Eu lembro que eu amava redação,
e só tirava nota boa, mas por causa da minha professora de redação, porque ela era extremamente afetiva com todos os alunos, né? Sim. Tanto que eu fui para a área de humanas depois, E me fala, nos ambientes competitivos, né? Trabalho competitivo, a criança enfrenta ambientes competitivos depois a vida inteira. Como que a gente pode aplicar a inteligência emocional? Depende de como essa criança aprendeu essa tal de competitividade. Ela vai competir com ela mesma ou ela vai competir com uma outra pessoa? Ou com outras pessoas? Aí vem de um sentimento lá de quando a gente é bebê, a gente aprende a lidar com a nossa agressividade. Porque a competitividade tem a ver com um sentimento base chamado inveja. Mais tarde, ciúmes. Mais tarde, competitividade. Mas entendeu? Não tem como escapar hoje em dia nos ambientes de trabalho, é muito competitivo. Só que eu tenho que entender, eu vou competir comigo mesmo, eu vou competir com uma outra pessoa eleita, ou eu vou competir com várias outras pessoas. Para eu poder competir comigo mesmo, que seria, vamos dizer, o mais saudável, porque a única pessoa que tem de comparação e que serve de base para mim mesmo sou eu. Então eu era assim e estou assim. Estou melhorando. E me tornando assim, e me tornarei assim e assim por diante. Se eu começo a competir, eu faço uma eleição de alguém e começo, então esse é o meu ideal. E eu começo a tentar a ser esse ideal. Só que é uma coisa assim, como que eu me comparo a uma outra pessoa que não tem nada a ver comigo, não tem a mesma história, não teve a mesma formação? Como que eu vou chegar? Eu vou chegar aonde? Eu vou chegar no meu lugar, não no lugar do outro. Você está vendo como existe uma coisa de ciúmes? De querer também ter o que o outro tem. E a questão da inveja é muito mais grave, porque eu preciso destruir o outro para habitar o lugar do outro, porque eu não tenho um lugar em mim. Mas o invejoso, ele já nasce invejoso ou é... Não, é um desenvolvimento. É um desenvolvimento. Foi aprendido. É a mesma coisa, é uma aprendizagem, uma construção. Ele aprendeu que ele não pode ser ele, e ele precisa ser alguém. Alguém valorizado por alguém importante na vida dele. Isso é o ambiente, então ele aprendeu. Foi construído. Construído. Dá para ser desconstruído? Óbvio. E como que a gente faz uma automotivação para ser melhor sem ir para esse lado? A gente tem que também aprender, olha, você está vendo que tudo isso é uma questão de construção, né? A gente precisa aprender a lidar com a nossa energia. O que você faz com a sua energia? Energia todo mundo tem, uma energia, essa assim que fala assim, na hora que acorda, fala assim, bom dia para mim mesmo, vamos lá. É um novo dia. Tem gente que tá assim, né? Já acorda. Eu preciso de meia hora pra alma voltar pro corpo. Meia hora tomando café sozinha. Sem conversar com ninguém. Eu já sou aquela que acorda assim, bom dia, abre a janela, bom dia sol, bom dia lua que tá indo embora, bora lá, que tem um novo dia, 5 horas da manhã, nós estamos de pé. Nossa, Jesus amado. Meu Deus. O que é ser mãe, né? A gente diz assim, a gente aprende a ser menos egoísta. Porque a gente brinca assim, a gente nunca mais dorme, né? Nunca. O negócio é esse. Esquece. Agora a gente acorda 5 horas porque tem que atravessar a cidade pela família ir pra escola. Isso antigamente mesmo. Não dormia porque o menino tinha que mamar. Depois era bebê porque tava doente, porque dentro nascendo, não sei. Aí quando fica jovem, a gente não dorme porque eles vão sair, a gente fica ligado neles. Depois que casa, a gente continua preocupado, falando, meu Deus, que agora eu não posso nem falar nada. É isso aí. Eu vou só orar por ele ou por ela, né? Então, é essa a sina de pai e de mãe. A gente vai aprendendo a ser menos egoísta. Eu acho que a maternidade, a paternidade traz isso como um lugar, né, de amadurecimento para a gente mesmo. Abrir mão de nós mesmos em detrimento do bem-estar e da vida de outrem. Então, eu acho que esse ensinamento... Mas você estava dizendo nessa questão da inveja. Como que a gente pode se automotivar sem levar para esse lado, né, da inveja? Está falando da energia. A gente tem uma energia, essa que vai para a vida. Se eu preciso de um tempo para me ligar a ela, para poder viver, tá tudo certo. Mas se eu já tenho essa energia ali disponível, eu também. Isso é aprendido. Eu ensino para os meus filhos, no primeiro momento a gente se aquieta, a gente entende aonde a gente está para a gente poder interagir. Como tem pessoas que já saem interagindo de uma forma natural e normal. Essa motivação, ela vamos entender, o que eu vim fazer nesse mundo?
entender o meu propósito. A motivação como ela é pessoal, assim como o meu propósito de vida. Não é? É. Pessoal, individual e intransferível. Tem como eu te salvar? Não. Tem como eu salvar meu filho? Não, é ele. Salvação é pessoal, individual e intransferível. Eu entendo como é que eu quero viver a minha vida até a minha salvação. Porque para mim, do ponto de partida ao ponto de chegada, o objetivo é esse. Como é que eu quero chegar lá? É o caminhar, né? Sim. É o percurso todo. Como eu quero fazer o meu percurso? Como diz a minha pacientinha, de forma vitoriosa, e o que eu aprendi com ela, ou de forma vitimada? De forma vitoriosa, claro. Tá. É isso aí. Eu escolho onde eu quero pôr minha energia. É isso aí. 6 horas da manhã vamos estar lá na academia fazendo exercício, treinando. Então bora lá. Mesmo chegando sem a alma, a gente vai. Ela chega depois. Ela vem depois. É isso aí. Georgia, muito obrigada por te receber aqui. Foi muito bom. É sempre muito bom o nosso bate-papo, viu? Eu que agradeço o convite e fica aí, viu, gente? Ó, um abraço, até mais. Jesus abençoe a todos. Amém. Você fica com o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.